E aqui, ó, um resuminho, as vias aferentes, ou seja, da periferia do sistema nervoso periférico, vão mandar essas mensagens através dos nossos receptores sensoriais, vai passar pelo tronco encefálico, vai fazer algumas comunicações com outras circuitarias, porém, vamos chegar nessa regiãozinha, no tálamo. Desculpe atrapalhar esse vídeo, mas é um recado rapidinho. Se você quer entender mais sobre o estresse, a resiliência, o otimismo, o cérebro e as emoções, clique no link aqui embaixo na descrição do vídeo e conheça o meu curso online gravado, A Neurociência da Resiliência e do Otimismo. Esse curso faz parte dos meus conteúdos da minha escola online, a Human School, a Escola da Natureza Humana. Na escola, discuto com os alunos cursos, aulas e lives sobre o cérebro, as emoções, as relações humanas, os sentimentos e os vícios e as virtudes e outros assuntos relacionados. Tem interesse? Quer conhecer os planos? Um plano a partir de R$ 49,90 por mês? É só clicar aqui no link embaixo na descrição do vídeo. Agora, vamos voltar para o conteúdo desse vídeo. Essas informações vão chegar no tálamo, que vai fazer essa comunicação. Existem alguns núcleos subtalâmicos e talâmicos que fazem esse filtro para conversar ali com o hipotálamo, com a amígdala, com o hipocampo, regiões específicas ali com a memória, com as emoções, com a resposta emocional, que irão mandar essas mensagens para as regiões corticais, mais especificamente com regiões das circuitarias pré-frontais. Estamos falando aí dorso lateral, ventromedial, órbito frontal, todas as regiões frontais. Interessante quando a Carla falou, não é só córtex pré-frontal, existem subdivisões no córtex pré-frontal. O hipotálamo, que é a resposta desse eixo HPA que chamamos, hipotálamo, pituitário e adrenal, que faz todo um feedback na liberação de alguns hormônios, neurotransmissores, como cortisol, por exemplo, aquela explosão adrenérgica que você tem como aquela primeira resposta, é tentar buscar, quando você sentir isso, são presentes que o seu organismo está oferecendo para você tomar alguma resposta em relação. Porque algo no passado aconteceu que, para aquele momento atual, você precisa tomar cuidado. Dar o estado de vigília, de atenção ali, naquele momento. E não entrar em desespero. Entre inúmeras conexões que o hipotálamo realiza com outras regiões, uma das conexões importantes é a conexão com a área pré-frontal. As fibras pré-frontal hipotalâmicas originam-se na área pré-frontal, principalmente nas regiões orbital e medial, e termina no hipotálamo posterior, que também o hipotálamo tem algumas divisões. Essas conexões permitem ao hipotálamo estar envolvido em processos de escolha de opções, estratégias, recursos, atenção e controle no comportamento emocional. E quem está usando isso fortemente, está sendo comprovado também fortemente em pesquisas científicas, em tratamentos contra transtorno de ansiedade e depressão, é a terapia cognitivo-comportamental, a TCC. Fantástico a metodologia da TCC. Eu vou trazer aqui da onde surgiu as ideias da TCC. Por isso que eu admiro a filosofia. Vou mostrar para vocês. Assim, ponto importante para começarmos a refletir sobre o controle e a percepção do estresse. Vou bater muito em cima da palavra percepção, como ela foi formada, está sendo formada em vocês. Você possui experiências únicas. Assim, mesmo se vivenciarmos um mesmo momento, seja de estresse, felicidade ou tristeza, teremos a construção de percepções distintas. O que é um momento de felicidade para ambos, pode ser um momento de felicidade, mas essa intensidade, como eu absorvo isso e a valência que eu vou dar, é o que vai fazer total diferença. Pode acreditar. Se você comentar com um amigo no coffee após a minha palestra, nossa, a palestra do Matheus, do Pedro foi sensacional, mas eu não gostei da palestra da Carla e da Mônica. Terão amigos que vão falar, a palestra da Mônica e da Carla foram sensacionais, mas a do Pedro e do Matheus não foi legal. Sempre vai ter opiniões distintas, porque a percepção, o filtro que você vai fazer perceptivo é seu, é único. E esse é o nosso dom, esse poder de sermos únicos. Porém, é o que eu digo para professores, não podemos ser ilhas de conhecimento, devemos ser pontes de sabedoria. Olha que bonito, até postar no Facebook essa, né? Não podemos ser ilhas de conhecimento, mas devemos ser pontes de sabedoria.
compartilhar o que sabemos. É o que eu disse no início do orador Cícero. Não basta apenas ter a sabedoria, é preciso aplicar o que você sabe. Isso que dá relevância a nós. Sempre com humildade, com certeza, porque a outra pessoa pode saber informações que você não sabe. E essa é a oportunidade de você crescer junto com ela. E aí eu deixo essa frase do considerado pai do estresse, Hans Selye, que ele diz: "It's not stress that kills us, it's our reaction to it." Mais ou menos uma tradução livre, não é o estresse que está nos matando ou que nos mata. É a nossa reação com isso, como nós reagimos a isso. Não estou falando para vocês enxergarem de uma maneira positiva, tá, gente? Às vezes eu chego até a tremer. A pessoa fala, tem que enxergar a vida positiva. Não é. O momento é triste. Como é que você vai enxergar de maneira positiva? Eu digo de maneira construtiva. Você precisa vivenciar um luto. Você precisa vivenciar uma infelicidade. O nosso cérebro trabalha em opostos. Se a felicidade, as pessoas postam no Facebook, no Instagram, que a felicidade vira rotina. Se ela se tornar rotina, você não vai perceber. Se você não percebe, ela não existe. Então você precisa da tristeza, você precisa da infelicidade na sua vida. Nossa, esse palestrante é macabro, né? Só traz pensamentos pessimistas para nós. Mas não ter essa consciência, eu vou trazer aqui para vocês de onde isso tem a sua origem, pela TCC também, uma escola filosófica que eu admiro muito, vocês vão entender a segurança que isso pode trazer na vida de vocês, na vida pessoal ou profissional. E olha como a percepção é importante. Nesse artigo publicado, se não me engano, em 2012, os autores tentaram buscar entender como a percepção vai influenciar a saúde da pessoa, seja mental, saúde em relação aos hábitos saudáveis e a mortalidade. Entrevistando aproximadamente 30 mil americanos, e aí com algumas análises de questionários e acompanhamento durante esses anos, olha o que eles perceberam com essas perguntas, do tipo, qual foi o grau de estresse experimentado no ano anterior? Isso foi fazendo para as pessoas lá atrás, de 98, se não me engano, a 2006. Você acredita que o estresse é prejudicial à saúde? Veja que interessante. Possivelmente, se eu fizer essa pergunta aqui, todos vão falar sim, né? Fazendo uma análise comparativa dos questionários utilizados e dos dados coletados entre 98 a 2006, os pesquisadores examinaram especificamente a interação entre a quantidade de estresse e a percepção de como o estresse afeta a saúde, mas controlando os fatores sociodemográficos, os hábitos relacionados à saúde e o acesso aos fatores de atenção à saúde, o quanto aquela pessoa buscava entender o que estava passando com ela, se preocupar com a saúde. Algumas das conclusões foram: altos níveis de estresse aumentaram o risco de vida em 43%. Até aí, não é uma novidade. A novidade entra agora, veja que interessante, que aí vamos falar de percepção. Entretanto, esse maior risco de vida só existia para aqueles participantes que acreditavam que o estresse estava prejudicando sua saúde. Já os americanos que, mesmo possuindo um nível alto de estresse, não acreditavam que o estresse, estava sendo prejudicial à saúde, não apresentaram esse maior risco de vida. Muito pelo contrário, veja que interessante. Esses mesmos americanos faziam parte do grupo que tinha o menor risco de todo o estudo, menor até daqueles participantes que não se consideraram expostos a muito estresse. Então, a maneira como eles reagiram e percebiam isso, e é claro, novamente, com esse acompanhamento desses questionários, o hábito da pessoa, a prática de atividade física, ter uma boa qualidade de sono, isso tudo vai influenciar, que a Mônica falou de uma maneira belíssima aqui para vocês pela manhã. Isso levou os pesquisadores à conclusão de que era a combinação de estresse mais a percepção de que o estresse é prejudicial à saúde que pode causar a morte precoce. Além disso, eles estimaram que, ao longo do estudo, aproximadamente 182 mil americanos podem ter tido uma morte precoce por acreditarem que o estresse prejudicava a sua saúde. Estamos falando de mais de 20 mil mortes no ano. É assustador. E aí, deixo aqui, como o meu tempo está se esgotando, novamente o Bruce, hoje, na maneira como nós trabalhamos o estresse, entendemos por fases, e aí temos essas fases, que é a alostase, carga alostástica e sobrecarga. Eu acabei trazendo aqui um resumo de como funciona isso. A alostase é aquela fase quando existe a possibilidade de problemas e desafios impostos pelo ambiente social, físico, ou ambos, seja de forma contínua ou de maneira inesperada.
E esses momentos superam os limites de intensidade, previsibilidade e duração. Assim, são recrutados sistemas mais elevados de reação e regulação. E aí estamos falando do córtex pré-frontal, as regiões pré-frontais, de como vai filtrar e absorver essas ações. Porque os estímulos fisiológicos, os neurotransmissores, vão estar interagindo com você para te impulsionar em determinada situação, determinada decisão. Essa é a fase alostática. E alguns autores criticam essa fase porque não tem muita diferença em relação à fase homeostática, que seria, para trazer uma diferença, ó, a homeostática busca levar o organismo para suas condições basais. Assim, o organismo pode encontrar-se em harmonia com o ambiente inserido, acontecendo também em situações breves, por exemplo, durante o sono, digestão, uma resposta sexual. Se você, quando voltou do almoço, estava com frio aqui na sala, possivelmente a sua resposta automática é o quê? Colocar um casaquinho. Ou com calor, você tira o casaco. Você está buscando o quê? O equilíbrio interno, a homeostase. Essas são as duas principais respostas do sistema nervoso, a homeostase e o comportamento. O que acontece por trás, atividades físicas, o sono, memória, aprendizagem, é para levar essas duas respostas, homeostase, comportamento, para buscar essa regulação, o ambiente externo com o ambiente interno. E a carga alostática, com exposições constantes ao longo do tempo, as alterações alostáticas, os desafios, podem não ser suficientes, adaptáveis. Assim, com a continuidade de mudanças alostáticas durante um extenso período de tempo, existe a grande possibilidade de desgaste, a chamada carga alostática, porque está começando a ficar tenso, desafiador demais para mim, para os recursos que eu tenho, cognitivos e emocionais. E se eu começar a enfrentar mais, me expor mais, uma intensidade maior, o que acontece? Vamos ter a sobrecarga. E aí estamos falando o quê? De hipertensão, depressão, suicídio, que seria o quê? Quando o organismo possui uma busca maior de energia do que ele mesmo pode ofertar. Com exposições constantes ao longo do tempo, as fortes consequências são de as cargas alostáticas tornarem-se cronicamente elevadas, assim desenvolvendo patologias, que é um caso clínico muito mais grave. Esse seria mais ou menos o resumo, não vou entrar em detalhes, pelo meu tempo, já subiu a plaquinha aqui de 10 minutinhos, mas existe toda uma influência das experiências passadas que você teve, como você reagiu a essas experiências, influências genéticas, que já comentamos rapidamente sobre isso, que vão dar aí comportamentos, respostas em relação a esses momentos estressantes, que para algumas pessoas pode ser o quê? Fuga alimentar. Porém, a fuga alimentar, você está buscando uma recompensa a curto prazo, um certo prazer de esquecer o problema. Mas aí que vem um detalhe, a pessoa, ela está tirando a atenção dela em relação ao momento. Ou seja, ela está descartando a presença, mas o problema ainda existe. Eu vou esquecer essa presença não exclui a existência do problema. Esse é o detalhe.